Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Espero que sim. Você está aqui no nosso canal Prof. Marcos Santos. Eu sou o professor Marcos Santos e aqui você tem resolução de alguns exercícios de matemática e a gente tenta ajudar você aí no que for possível, no que for necessário. Se você ainda não é inscrito, dá uma olhadinha, procure se inscrever no canal também para receber mais conteúdos como esse. E se você gostar do vídeo, curte, compartilha com seus amigos também. Na continuação das nossas aulas aqui, nós vamos ver o assunto de potenciação, trabalhando a multiplicação e a divisão com potências de base 10. Deixa eu passar aqui para você a nossa tela, compartilhar a nossa tela com vocês. Bom, como nós faríamos a multiplicação de um número por uma potência de base 10? Lembrando o seguinte, né, pessoal? Multiplicar por 10 e qualquer potência de base 10 é andar com a vírgula ao mesmo número de casas iguais à quantidade de zero, ou na potência, né? Se eu tenho 2 aqui no expoente, isso quer dizer que a vírgula vai se deslocar para a direita 2 casas. Se eu tenho 3 aqui no expoente, isso quer dizer que a vírgula vai se deslocar 3 casas para a direita, porque eu estou fazendo uma multiplicação. No último caso aqui, na letra C, nós temos um expoente negativo. Isso quer dizer que ao invés de nós andarmos para a direita com a vírgula, nós vamos andar com a vírgula para a casa da esquerda, 3 casas para a esquerda, ok? Então vamos ao primeiro exemplo aqui, ó, 10 elevado a 2 multiplicado por 1,59. Como eu falei, né, a vírgula que está aqui entre 1 e 5 vai andar 2 casas para a direita e vai se transformar no número 159. O mesmo pensamento eu vou usar aqui na letra B, né? A vírgula vai dar 1, 2 casas, 3 casas para a direita, e esse número, então, vai se transformar em 50. No último caso, eu tenho um expoente negativo, como eu falei, né? Vamos lembrar um pouquinho, né? 10 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 10 elevado a 3. Ou seja, esse expoente negativo se transforma numa fração, que é uma divisão. Então, a mesma coisa que seria dividir por 10 elevado ao cubo ou 1000, né? Então, vamos andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Num número inteiro como esse, a vírgula está aqui ao final, depois do 9. Nós vamos andar, então, 1, 2, 3 casas para a esquerda. Vai ficar, então, 5,389. Simples assim, né? Então, vamos ver alguns exercícios para poder firmar essa ideia. Aqui nós temos, então, uma questão da PUC de Minas que diz o seguinte: o valor da expressão A igual a 1,67 vezes 10 elevado a menos 24, mais 3,95 vezes 10 elevado a menos 22 é. Então, nós temos uma expressão aqui representada pela letra A, e a gente vai ver ao que ela é igual, né? Eu vou recopiar aqui, né? Vou copiar aqui do lado, melhor dizendo, a expressão A, que é igual a 1,67 vezes 10 elevado a menos 24, somado com 3,95 vezes 10 elevado a menos 22. Bom, uma dica que a gente dá, pessoal, é trabalharmos com as potências de base 10 iguais. Então, aqui tem uma potência de base 10, que é 10 a 20, menos 24, e aqui nós temos 10 elevado a menos 22. Será que eu teria como transformá-las em iguais? Porque isso facilitaria muito a nossa vida. Nós teríamos um fator comum que nós poderíamos colocar em evidência. E é possível sim. Se a gente quiser passar 10 a menos 24 para 10 a menos 22, basta multiplicar 10 a menos 24 por 10 elevado ao quadrado. O resultado disso é 10 elevado a menos 22. Só que eu não posso simplesmente pegar e multiplicar 10 a menos 24 aqui, 10 a menos 2 a esse 10 a menos 24. Senão esse número se altera, eu tenho que compensar. Então, se eu multipliquei por 10 elevado ao quadrado, eu tenho que também multiplicar por 10 elevado a menos 2. Por quê? Para que o número não se altere. Então, eu teria isso aqui, ó. Essa primeira parcela aqui, 1,67. Agora eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 2 para o número não se alterar, tá certo? E aqui nós temos o seguinte, ó, continuando, vezes 10 elevado a menos 22. Na prática, o que que a gente fez aqui? Vamos fazer essa continha só para ver como é que vai ficar, né?
Esse número de cá eu vou multiplicar por 10 elevado a menos 2. Então, vou ter a vírgula deslocada para a esquerda duas casas. Então, o número vai se transformar em 0,0167 vezes 10 elevado a menos 22. Ok? Bom, o que nós fizemos na prática, né? Nós aumentamos 2 aqui nesse expoente e, em contrapartida, nós, então, diminuímos, multiplicamos esse número 1,67 por uma potência de base 10 que diminuísse um número. Ou seja, nós andamos duas casas, teoricamente, para a direita, aqui com essa potência de base 10, e andamos duas casas para a esquerda com esse número, para podermos fazer a compensação, tá certo? Agora vamos voltar à expressão original, né? A expressão original é A igual a essa aqui, né? 1,67, etc. Tal. Só que no lugar dessa expressão, nós já vamos colocar esse número aqui. 0,0167 vezes 10 elevado a menos 22, continuando, mais 3,95 vezes 10 elevado a menos 22. Repara que agora nós temos 10 elevado a menos 22 aqui e 10 elevado a menos 22 aqui também. Ou seja, 10 elevado a menos 22 é fator comum, que eu posso colocar em evidência. Então, nós podemos escrever assim, ó, vamos abrir parênteses, vamos colocar o 10 elevado a menos 22 aqui em destaque, né? Em evidência, e vamos dividir, então, toda essa expressão por 10 elevado a menos 22. Primeira parcela, 0,0167 vezes 10 elevado a menos 22, dividido por 10 elevado a menos 22. É como se eu pudesse cortar aqui, ó, 10 elevado a menos 22 com 10 elevado a menos 22, e vai sobrar 0,0167. Lembrando que quando a gente fala cortar, né, porque a gente está dividindo um número por ele mesmo aqui, e esse resultado dá 1, e não vai fazer diferença se ele não aparecer aqui, né? O mesmo pensamento eu vou usar aqui então, 3,95 vezes 10 elevado a menos 22, dividido por 10 elevado a menos 22. Cortamos a parte comum e vai sobrar então 3,95. Então, isso vai ser igual, somando, né, esses dois números que estão aqui dentro do parênteses, a 3,9667 vezes 10 elevado a menos 22. E aí, se você for olhar para as opções, você vai reparar que é a opção A. Ok? Tranquilinho? Vamos para mais uma questão, então. O açude de Oroz, no Ceará, um dos maiores reservatórios do Brasil, tem capacidade para armazenar 2 vezes 10 a 9, a nona, né, ou a 9, metros cúbicos de água. Sabe-se que o rio Amazonas lança no Oceano Atlântico 50 milhões de litros de água por segundo. Com base nesses dados, é correto afirmar que o tempo que o rio Amazonas leva para lançar no Oceano Atlântico o volume de água igual à capacidade do açude de Açoróis é. Então, a pergunta é simples, né? Em quanto tempo o volume de água, né, que o rio Amazonas ele lança lá no Oceano Atlântico vai ser igual a esse volume aqui do açude de Ossoróis, que é de 2 vezes 10 elevado a nona metros cúbicos. Só que aqui a gente já tem um detalhe importante, né? O número que está escrito ali é 2 vezes 10 elevado a nona metros cúbicos. E aqui nós temos litros de água, né? Qual a relação que existe entre metros cúbicos e litros de água? Vamos lembrar o seguinte: 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, ok? E 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos. Em outras palavras, é igual a 1.000 litros. Então, para a gente passar de metros cúbicos para litros, basta a gente multiplicar por 1.000. Ou, no nosso caso, como nós estamos trabalhando com potências de base 10, multiplicar por 10 elevado ao cubo.
Então, nós temos aqui, ó, 2 vezes 10 elevado à nona. No lugar de metros cúbicos aqui, né, nós vamos trocar por 10 elevado ao cubo, que é exatamente para passar para litros, né? Então, nós temos aqui o seguinte número, 2 vezes 10 elevado, multiplicação de potências que tem a mesma base, a gente repete a base, que é 10 nesse caso, e somamos os expoentes, 9 mais 3, 12. Então, ficamos com esse número agora em litros, ok? Litros de água. Quando a gente faz a seguinte pergunta, quantas vezes esses 50 milhões vão caber aqui dentro desse número aqui, né? Basta a gente fazer uma conta de divisão. Então, o que a gente quer, que a gente precisa fazer aqui é dividir este número, 2 vezes 10 elevado a 12, por 50 milhões. Então, vamos lá, né? 2 vezes 10 elevado a 12, dividido por 50 milhões. Na realidade, vamos colocar também aqui na potência de base 10. 1 milhão é a mesma coisa que 1 seguido de 6 zeros, ou 10 elevado à sexta potência. Tá certo? Então, 50 milhões, 50 vezes 10 elevado à sexta potência. Nesse momento, a gente já pode olhar para essa conta de dividir aqui, né, e olhar que podemos fazer a divisão entre as potências de base 10. Então, eu posso fazer isso, ó. Posso dividir 10 elevado a 12 por 10 elevado a 6. Lembrando que, nesse caso, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Ou seja, a base, que é 10, vai ser repetida, né, 10, e vamos subtrair os expoentes. 12 menos 6 vai dar 6, ok? Aqui em cima, então, nós vamos ter 2, né, vezes essa potência de base 10. E embaixo, nós vamos ter apenas os 50, né, porque nós já fizemos esta divisão aqui, ó. Nós dividimos 10 ao 12ª potência por 10 elevado à sexta, ok? Bom, agora, para facilitar a nossa vida, vamos transformar esse número aqui para poder entendermos melhor, né? Quem é 10 elevado à sexta, né? É 1 seguido de 6 zeros, ou seja, é 1 milhão. E 1 milhão vezes 2, isso vai dar 2 milhões. Então, nós temos 2 milhões dividido por 50. Aí, o que nós podemos fazer? De cara, cortar esse último zero com o zero daqui, né? E quando a gente faz essa continha dividido por 5, você acha aqui a resposta 40 mil, ok? Bom, mas vamos entender o que nós achamos, né? 40 mil o quê? Nós tínhamos aqui a capacidade, né, em litros de água, né? E aqui nós tínhamos também a capacidade, a vazão desse rio Amazonas para o Oceano Atlântico, em litros também de água. Só que isso aqui é a cada segundo, ou seja, a cada segundo ele despeja isso aqui lá no Oceano Atlântico. Então, nossa resposta aqui é 40 segundos, 40 mil segundos. Só que, se você for procurar a resposta, a gente não tem em segundos, né? A gente tem em horas. Então, o que temos que fazer agora é transformar esses 40 mil segundos em horas. Lembrando o seguinte, que em 1 hora nós temos 3.600 segundos, ok? 1 hora tem 60 minutos e cada 60 minutos tem 60 segundos, ou seja, em 1 hora eu tenho 3.600 segundos. Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer essa continha de 40 mil dividido por 3.600. E aí a gente vai chegar a uma conta que é 11,1111 reticências, ou seja, isso aqui é uma dízima periódica. E uma dízima periódica, né? A gente, olhando para a resposta aqui, a gente vai olhar para a resposta e ver qual a mais adequada, né? Olhando para a resposta, a letra D é a mais adequada. Ou seja, esse número de horas é maior do que 10 e é menor do que 20 horas. Ok? Bom, eu espero ter ajudado você nos cálculos aí com respeito a esse conteúdo matemático e espero poder te encontrar também em breve com outra aula de matemática, com outras resoluções e poder te ajudar. Fique com Deus, um grande abraço.